Brasil é a quinta maior área geográfica, tem a quinta maior população, é o nono PIB mundial, enfim. Temos uma quantidade de variáveis singulares que fazem deste um país, assim, esse país maravilhoso que a gente mora, né? Tivemos a felicidade da nossa colonização ser portuguesa, o que fez com que o país ficasse desse tamanho, e realmente um país com todo esse potencial. A indústria do Brasil, em 1980, ela era maior do que a chinesa e a coreana somadas. E nós, individualmente, exportávamos mais do que cada um destes países na manufatura. Só para dar uma ideia, na década de 80, a China tinha usinas velhas e pouco produtivas, produzindo cerca de 40 milhões de toneladas de aço, enquanto que o Brasil produzia 25. Hoje, o Brasil produz 60 e a China quase 800 milhões de toneladas. Então, essas questões todas, né, nós estamos assistindo a uma diminuição relativa e uma diminuição absoluta da importância do setor industrial, que, no meu entendimento, é o que mais assim consegue gerar e distribuir renda de forma assim bastante disseminada. Assim, consegue ter mais capilaridade, porque através do trabalho e da remuneração as pessoas conseguem elevar seu nível de vida. Hoje nós importamos manufaturados e vendemos soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, frango, enfim. Nós compramos produtos sofisticados e vendemos produtos primários. Eu citaria aqui uma receita, como ser uma nação competitiva e saudável. O Stefan Garelli foi diretor do World Competitiveness Center e é professor emérito do AMD em Lausanne e também da Universidade de Lausanne, na Suíça, e ele fala que tem uma receitinha simples. 5 itens. Controlar déficit público, fazer, produzir, fazer. Isso é uma questão, produzir, né? Exportar, fortalecer empresas médias e diversificar bastante a economia. Não é ser exportador de ouro ou de minério de ferro, é exportar diversidade, exportar produtos não só de 3 ou 4 grandes empresas, mas sim de uma quantidade muito grande de empresas médias, que essas capilarizam bastante as riquezas. E a segunda coisa é facilitar a vida dos empreendedores. No mundo todo, os empreendedores são os que fazem gerar a economia, fazem os novos negócios, são os que têm uma mortalidade elevada, mas cuja mobilidade acaba gerando tanto um CEITEC como universidades boas e também empreendimentos industriais, empresariais e outros tipos. O empreendedorismo ele é uma variável muito importante para que todos possam, assim, gerar riqueza, né? Eu pergunto para todos, qual é o nosso problema, né? Por que que aqui é difícil? Eu tenho uma frase de Roberto Campos, na minha época de estudante, a gente chamava de Bob Field, né? E eu hoje vejo que foi uma grande injustiça com ele, que ele dizia que o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. E vários também falavam que no Brasil até o passado é imprevisível. Enfim, o Brasil não é para principiantes, como dizia Tom Jobim, né? Aí eu colocaria qual é a nossa visão de futuro, qual é o Brasil que nós efetivamente queremos, qual é o Brasil que nós estamos dispostos a sofrer para atingir. Nós temos o plano Made in China 2025, que estabelece uma série de grandes objetivos, que vão desde indústria de semicondutores, indústria naval, enfim, transportes, automóveis. Qual é o nosso projeto? O que nós estamos pensando no futuro? Quer dizer, o que nós estamos imaginando que vai ser assim necessário? Quais são as tecnologias? Quais são os elementos que nós vamos ter que ter? Nós temos uma série de entraves, né? A nossa desenvolvimento econômico e cultural, enfim, o nosso desenvolvimento humano, né? E aí, nesse sentido, essas perguntas que eu fiz, eu acho elas extremamente relevantes e acho que elas têm que abrir um debate. E nessa ideia de fazer a discussão do CEITEC, eu considero o CEITEC de extrema importância, tanto enquanto entidade, pelo potencial que já foi falado, seria uma redundância tecer mais comentários sobre tudo que ele pode fazer,
mas também o próprio debate em si. O que o país está disposto a pagar por um prazo para que se atinja o resultado necessário? É aquela história que sempre se fala, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Quando eu falei que a China e a Coreia somadas em 80, elas tinham uma economia menor que a da industrial, menor que a do Brasil, olha o que é hoje. Eles se planejaram, se projetaram e a população como um todo se dispôs a assumir todo o encargo de fazer a riqueza que hoje eles têm. E uma questão que eu, só para terminar minha colocação, para não me estender muito mais, as transparências que vocês não estão vendo eram mais bonitinhas, ficaria menos maçante, tá? Mas assim falado é um pouco pior. Tem uma frase do Proust que ele falava que a sabedoria não se transmite. É preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar. Sabedoria é uma maneira de ver as coisas. Isto vale muito para a tecnologia. Logo no começo, na época de nossa militância tecnológica mais intensa, não que hoje não se trabalhe profundamente, mas na época assim de nós escrevíamos, nós colocávamos nos nossos equipamentos uma frase que era: tecnologia é cultura, é impossível importar cultura. Você pode importar receitas, né? Como fazer, tal, mas aquilo que foi falado já do tempo que leva para a pessoa aprender, da importância dos erros, né? Que tecnologia, no fundo, é um cestão de erros, né? Você sabe mais o que você errou do que aquilo, quer dizer, a quantidade de erros é que te dá a fluidez para acertar. Então, estes encargos todos, esse peso todo, é que a sociedade tem que ser chamada, através de debates como esse e outros que devem se estender, ela deve ser chamada a assumir. Tecnologia é cara, inovação é cara, todos os países estão numa competição acirrada, não é fácil fazer uma empresa no Brasil, é um país mais difícil para se pagar impostos, se trabalha 2.000 horas só para pagar os impostos. O segundo país nisso aí, a média da comunidade europeia é 180, então é 10. Nós competimos com todas as variáveis quase contra nós. Nossas relações, inclusive trabalhistas, que têm melhorado ao longo dos tempos e são fundamentais para melhorar, eu vejo como um elemento fundamental, que não existe empresa, não existe indústria sem a pessoa que produz, né? Não existe empreendimento, as pessoas são a parte essencial, né? Tem que trabalhar conjunto, tem que ter, evidentemente, volta e meia, suas discussões, seus debates, mas este é um barco só. E se nós não pensarmos assim, nós vamos ficar discutindo quem é que foi o responsável pelos furos, e a nata de nossa população começa a se locomover para outros países. Nós temos esse exemplo no próprio CEITEC, quantos profissionais têm saído carregando todo o esforço da sociedade na sua formação para produzir para outros países, né? Quer dizer, quanta saneamento se deixou de fazer, quanta vila se deixou de arrumar para formar um profissional que não consegue prosperar aqui, porque nós não temos sido capazes de criar as condições para isso. Então, mais do que trazer informações, eu gosto de trazer polêmicas e perguntas. Então, eu encerraria isso e agradeço muito a oportunidade. Peço desculpas por alguma empolgação excessiva. Enquanto o Júlio falava, né, eu ficava com os olhos piscando, imaginando a quantidade de clientes que iriam se beneficiar de todos esses sensores. A importância dos sensores para a sociedade, para o aumento da eficiência, é indubitável e vai crescer exponencialmente. Não existe controle sem sensor. Quer dizer, a realidade é aumentada. Então, tu estava falando aí assim, eu só ficava imaginando, pô, esse cliente estava mesmo precisando disso. Aquele outro cliente estava mesmo precisando disso. Pô, eu comecei a imaginar quantas aplicações para cada item que tu falou, tá? Em especial esses biológicos, para analisar água, enfim. A segunda coisa, nós temos um problema sério que nós temos que trabalhar, que é a nossa subserviência cultural. Nós temos os países desenvolvidos que eles têm uma tendência, o pessoal dos Estados Unidos compra mais dos Estados Unidos,
pessoal da Alemanha compra mais da Alemanha, o pessoal do Japão compra mais do Japão, e nós também. A França compra mais da França, nós também. Nós compramos mais da França, do alemão, da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão. Nós já tivemos situações em chegar em estatais e ter licitações com especificações que somente produtos importados atendiam e em detalhes insignificantes. Então, nós temos que trabalhar isso culturalmente, por isso esses debates são importantes. Tá? E eu acho que essa questão toda tem que ser aberta na discussão. Por isso eu parabenizo muito a iniciativa. Tá? Eu acho que a discussão foi, para mim, pelo menos, muito ilustrativa. Eu que agradeço para ti, Júlio, por estar lutando por essa, que deve ser uma conquista nossa, da sociedade, e não dos funcionários, não mas sim da sociedade, que precisa disso. Nós precisamos de pessoas que lutem. Estes empreendedores do CEITEC que estão lutando por manter essa tecnologia aqui. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade. Era isso.